Vamos abrir nossas Bíblias, Marcos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 9 até o verso 13. Marcos 9, do verso 9 ao versículo 13. Vamos dar continuidade à nossa série nesse Evangelho. Nós vimos semana passada aquela belíssima passagem que nos narra a transfiguração e o momento em que os apóstolos, ou três dos apóstolos, se encontraram com a glória de Deus revelada em Cristo Jesus, uma visão realmente da eternidade, uma prévia que eles veriam na eternidade. E então, nós vamos continuar imediatamente em seguida. Isso que nós vamos ver hoje nos conta o diálogo de Jesus e esses três apóstolos, enquanto eles desciam do monte. Como os irmãos se lembram, eles se afastaram dos outros apóstolos, foram ao monte para orar, lá na terceira transfiguração. Agora eles estão descendo do monte para se reencontrar com os seus apóstolos. Vamos ver então Marcos capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar entre os mortos? Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Vamos orar? Senhor, nós rogamos a tua ajuda nesse instante. Fala conosco, fala através da tua palavra, pelo teu Espírito em nossos corações, e ensina-nos a tua vontade, a tua palavra, e faça-nos viver a partir daquilo que nós aprendemos, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estava na dúvida, eu não sei se eu já contei essa história para os irmãos, mas quando eu era criança, não lembro a idade, 8, 9, 10 anos, não me lembro exatamente. Provavelmente, acho que uns 10 anos, aquela fase em que os meninos não sabem se são criança ou adolescente ainda, às vezes criança, às vezes adolescente, e está nesse período. E aí, certa vez, acho que era dia das crianças, alguma coisa, meus pais nos levaram até o camelô, não sabem o que é isso, tem aquelas barraquinhas que vendem produtos do Paraguai, e lá ele ia comprar um presente para nós, e o presente era um skate. Então, fomos, procuramos e estava na moda esse tal do skate, todas as crianças queriam, então tinha pouco, e encontramos em uma barraquinha, tinha uma unidade apenas, era um daqueles modelos mais adultos, sabe, que parece skate desses profissionais, nada assim infantilizado, nada de criança, sem nenhum desenho, sem nenhum adesivo, nada, e tinha até uma lasquinha na beiradinha, aí o vendedor falou: olha, só tem esse, mas vai chegar semana que vem, e vai chegar tudo bom, e é o mesmo valor, vai chegar, aí mostrou a imagem, era um skate cheio dos acessórios. Quem entende de skate sabe que não era um bom skate, mas para criança era algo que chamava atenção, cheio de desenho e um monte de coisa que encanta, né? E o meu querido irmão, que os irmãos conhecem, Bruno, rapidamente decidiu: eu vou esperar, eu quero esse aqui. Eu preciso confessar aos irmãos que eu tenho uma grande dificuldade com a espera. E o fato que eu teria que ir para casa sem o skate e esperar uma semana era algo terrível. Eu falei: de modo nenhum, eu quero esse mesmo. Aquele dia eu fui para casa feliz. E naquela semana eu fiquei todo feliz. Mas quando o outro skate chegou, vontade de brincar com o skate do meu irmão. Era mais rápido, era mais fácil de andar, era mais bonito. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei com isso muito tempo, pensando assim: deveria ter esperado. Se eu tivesse esperado, eu teria o melhor. Não esse aqui. Eu teria o melhor.
Queridos, essa história mostra que nós temos uma grande dificuldade com a espera. E nós temos uma grande dificuldade com a expectativa que nós criamos. Veja, eu havia criado na minha cabeça uma expectativa de que iria até a loja, compraria o skate e voltaria para casa com o skate no mesmo dia. Essa era a expectativa que eu queria. Essa expectativa foi frustrada e eu precisaria esperar mais uma semana. Então, não quis. Me arrependi depois. Na nossa vida, e creio que os irmãos vão concordar, não são poucas as situações em que as nossas expectativas são frustradas, tanto no que diz respeito à maneira, mas também ao tempo. Porque o que nós queremos não acontece, ou não acontece na hora que nós queremos, e isso nos incomoda bastante. Nós temos uma visão limitada, e nós temos um coração ansioso, e nós temos uma mente acostumada com tudo muito rápido, e quando isso tudo se soma, o que isso produz é dificuldade em esperar e dificuldade em lidar com a expectativa frustrada. O sonho da família, quando acontece, infelizmente, muitas vezes não é a fantasia que foi criada na cabeça. O sonho do emprego, o sonho da formatura, o sonho de conseguir um concurso, o sonho de passar em uma faculdade, o sonho de trocar de carro, o sonho de dar entrada na casa, o sonho de qualquer conquista. Nós criamos uma expectativa muito grande, mas nem sempre as coisas vão como nós planejamos, como nós projetamos. Eu poderia dizer que são poucas vezes as coisas acontecem conforme nós esperamos. As nossas expectativas se frustram e nós precisamos esperar. Talvez você está se perguntando, mas por que o pastor está falando sobre isso? O texto não fala sobre isso. Veja, é o que está acontecendo por trás do diálogo que nós temos. Porque veja só, o judeu comum e os apóstolos faziam parte desse grupo, eram judeus, eram parte do povo de Deus, estavam acostumados com a lei do Antigo Testamento, acostumados com as tradições israelitas, e eles sabiam que a palavra de Deus havia feito uma promessa de que o reino de Israel, que agora estava caído, estava enfraquecido, agora um povo que era escravo de outro povo, estava sob o domínio dos romanos, e isso já acontecia há muitos séculos, e antes dos romanos foram outros poderes, mas sempre, já há muito tempo, sempre um poder reinava sobre esse povo, e eles sabiam que havia uma promessa que Deus fez, que Ele restauraria o trono de Davi, Ele restauraria o reino de Davi, o reinado de Israel, e isso aconteceria quando o Messias viesse. E veja, já há um tempo os apóstolos estão caminhando com Jesus, e os apóstolos entenderam. Nós vimos no capítulo 8, no final do capítulo 8, Pedro declara: Tu és o Cristo. Os apóstolos entenderam a promessa que nós esperávamos há tanto tempo, que os nossos pais esperaram, que os nossos avós esperavam, que há muitas gerações têm se aguardado. A promessa aconteceu. O Messias veio, o Messias chegou, o Cristo está aqui. Agora sim o reino será restaurado, agora sim será um momento de glória. Roma será derrotada e nós voltaremos para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, não no sentido geográfico, mas voltar para a terra conforme eles estavam acostumados a ouvir nas histórias da época de ouro, da época onde Israel era um reino cheio de glória, poder e paz e conquistas, e eles aguardavam isso, eles tinham uma expectativa muito grande para isso acontecer. E veja, os sinais apontavam para aquilo que parecia ser o cumprimento dessa profecia: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Mas imediatamente depois de dizer que Tu és o Cristo, o que Jesus ensina a eles? É necessário, é fundamental, é necessário que eu sofra, que eu seja rejeitado e que eu morra. Veja, o Messias, agora o reino será liberado, a libertação, a salvação, a restauração política, social, aquilo que nós esperávamos, a glória chegou. E Jesus fala: sofrimento, rejeição,
e morte. Pedro não consegue se conter e Pedro fala: não, Jesus, não fale sobre essas coisas. E Jesus chama a atenção dele. 6 dias depois, vão ao monte. E no monte o que eles veem? Uma prévia da glória eterna. Algo tão maravilhoso que fez com que os apóstolos, os 3 que eles estavam, se esquecessem de tudo que já tinha acontecido, se esquecessem dos outros apóstolos e sugeriram para Jesus: bom é ficarmos aqui, vamos fazer tendas para ficar aqui permanentemente. Não queremos voltar para esse mundo cheio de poeira, sujeira, dificuldade. O reino está aqui, estamos vendo a glória de Deus e do Senhor. Bom é estarmos aqui. As expectativas sobem, as expectativas aumentam. E mesmo que a transfiguração tenha acabado, eles estavam no ápice dessa experiência espiritual, que é única, que nenhum dos outros apóstolos sentiram, passaram, experimentaram. A expectativa estava lá em cima. Agora com certeza a glória vem. Agora com certeza o Messias vai restaurar o reino. A promessa de Deus está se cumprindo. Nós vamos ser libertos da escravidão de Roma. Nós vamos ser libertos de toda essa miséria que nós enfrentamos agora. Agora veio a salvação. Eles acabaram de experimentar uma prévia da eternidade. Isso estava quente no coração, isso incendiou a alma deles. Mas no caminho, descendo, nós vemos que Jesus fala: não conte para ninguém. E Jesus volta a falar sobre morrer, sobre ser rejeitado, sobre ser feito a nada. Queridos, nós criamos expectativas. Acontece que as nossas expectativas, muitas vezes, elas são confusas. Porque nós não entendemos o tempo e o modo de Deus. Nós temos expectativas confusas, mas no caminho descendo, Jesus confronta e corrige a confusa expectativa dos apóstolos. E à luz deste texto, Jesus irá confrontar e corrigir a confusa expectativa do nosso coração. Nós vimos que Jesus está no caminho de descendo do monte, depois dessa experiência maravilhosa. E Marcos nos conta: ao descer, ordenou-lhes. Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, Jesus ordenou, mandou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Veja, imediatamente expectativa frustrada. Porque imagino eu que os apóstolos queriam voltar, e o que eles queriam fazer? Ei, Mateus, os outros apóstolos, nós vimos a glória, nós vimos Jesus, o Filho de Deus, a sua glória revelada nele. Eles queriam contar: é verdade, quem nós estamos seguindo é realmente o Messias, o que nós cremos foi confirmado, as promessas foram confirmadas, a alegria, o êxtase que eles estavam sentindo era algo maravilhoso. Mas Jesus corta tudo isso e diz: olha, não conte nada para ninguém, até depois que eu ressuscitar de entre os mortos. Não é a primeira vez que Jesus pede segredo. Acontece que no livro de Marcos, acontece que as outras vezes que Jesus pede segredo é por estar, por exemplo, em um local onde se a notícia que ele estava fazendo milagres, que ele estava ali, se espalhassem, os inimigos e a procura da multidão seria tanta que, de certa forma, atrapalharia o seu ministério, atrapalharia os seus planos. Jesus pedia segredo nos locais que ele sabia que, se a fama dele se espalhasse, isso seria pior para ele, porque as pessoas iriam querer coroá-lo rei antes da hora. E nós já vimos, ele chamou a atenção e corrigiu Pedro, que sugeriu que Jesus obtivesse a glória sem cruz. O caminho para a glória passa pela cruz. Então Jesus pedia segredo, mas aqui é a primeira vez que ele pede um segredo temporário. Ele fala: olha, não contem até eu ressuscitar. Depois que eu ressuscitar, vocês vão poder contar para os outros o que vocês viram, o que aconteceu ali no monte. Então, o motivo para o segredo é porque os outros apóstolos não estavam prontos ainda. E porque Jesus sabia: a hora da minha glória ser revelada completamente não chegou ainda. Primeiro eu preciso ser rejeitado, eu preciso ser humilhado, primeiro eu preciso passar por todo o sofrimento, crucificado eu preciso ser, e então ressuscitarei. E quando eu ressuscitar, a minha glória
acontecerá e a minha exaltação irá começar. Então eu serei exaltado ao lado direito de Deus Pai, e eu terei toda a autoridade do céu e da terra, como nós sabemos que aconteceu, mas esse momento não chegou ainda. Jesus estava no caminho para Jerusalém, era o momento de se preparar e de caminhar em direção à sua morte, em direção à sua prisão, ao seu sofrimento. Então Jesus falou: olha, não contem ainda, os outros apóstolos não estão prontos para ouvir e para saber do que aconteceu. E não é o momento ainda da glória, a glória passa pela cruz, eu preciso ir para a cruz. Veja, os apóstolos estavam com a expectativa alta: olha, nós vimos a glória de Deus. Mas Jesus fala: não contem para ninguém, e eu vou morrer, e eu vou ressuscitar. E então depois disso vocês vão poder contar para os outros. Parece que eles aprenderam a lição de não confrontar e chamar a atenção de Jesus, porque eles guardam para eles mesmos a confusão, eles obedecem o que Jesus mandou. Mas no coração deles eles não entendem, porque eles estão confusos. A expectativa dos apóstolos com uma visão limitada, ela é confusa. Nós acabamos de ver a glória de Deus revelada do Senhor, e o Senhor fala sobre morrer, e agora o Senhor está falando sobre a ressurreição dos mortos. Provavelmente eles estavam pensando com essa expressão sobre a ressurreição final, o dia final, quando tudo acabar e Jesus voltar nessa grande ressurreição. Só que Jesus estava falando da ressurreição dele, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Os apóstolos estão confusos, eles ainda não aprenderam, ainda não entenderam tudo que Jesus estava ensinando. Na escola do discipulado de Cristo, eles ainda estavam estudando e passando pelas séries e se formando, não tinham terminado ainda o curso. Os apóstolos estão confusos. Jesus disse: não contem nada para ninguém até depois que eu ressuscitar dentre os mortos. Queridos, nós vemos que Jesus confronta a confusa expectativa do coração dos apóstolos, e Jesus confronta a nossa confusa expectativa. Quantas vezes os sinais apontam para algo estar acontecendo agora, e nós criamos a expectativa, e nós queremos, e nós achamos que é o momento, e nós temos certeza de que agora é a hora, e as coisas não acontecem assim. E nós somos frustrados. Nós não somos frustrados porque o pior aconteceu. Frustrados porque o que nós achamos que deveria acontecer não aconteceu. Nós somos como os apóstolos. Experimentamos a glória de Deus e queremos que o céu chegue. Mas Jesus está dizendo: espere. Nós experimentamos as bênçãos e nós temos uma prévia da eternidade toda semana, e nós queremos que Jesus volte imediatamente. Mas Jesus vai voltar no seu tempo certo. Na nossa vida, quantas vezes nós criamos expectativa, nós fazemos os planos, os projetos, e a providência de Deus mostra: talvez esse é o caminho, mas quando as coisas acontecem, são diferentes do que nós esperávamos, então nós nos frustramos. Queridos, o nosso tempo não é o tempo ideal. Assim como o tempo dos apóstolos não era o tempo ideal. Eles queriam que Jesus tomasse a glória do reino com a força imediatamente. Mas se Jesus fizesse isso, eles não seriam parte do reino. Nós não seríamos parte do reino. Porque não haveria salvação. Não há glória sem cruz. Não há salvação sem cruz. Não há o reino de Deus para nós sem a morte do Filho de Deus na cruz. Veja só, a expectativa dos apóstolos, que foi frustrada, é algo bom. Graças a Deus que não foi o momento. Graças a Deus que Jesus corrigiu o que eles queriam e não assumiu o seu reino, a sua glória imediatamente, mas passou pelo que passou. Porque é assim que nós conhecemos a glória de Deus e somos salvos para fazer parte do reino de glória e para um dia ver essa glória face a face. Veja, a frustração dos apóstolos, ela só vem porque a expectativa deles é confusa. E a mesma coisa conosco. Você já deve ter passado por experiências que no momento era difícil, foi frustrante. Talvez você até se indignou com Deus, talvez você até murmurou, reclamou, questionou: Senhor, por quê? Por que não agora? Senhor, eu pedi tanto,
O Senhor sabe que eu quero tanto. E talvez você tenha, e nós temos até aos nossos olhos, razões boas para obter o que queremos. Vai ser bom por isso, vou louvar o Senhor por isso, vou glorificar o Senhor por isso. É assim, é agora que o seu reino será estabelecido. E nós criamos as expectativas, mas elas são frustradas. Deus não faz o que nós queremos, o tempo que nós queremos. Mas com certeza, depois de um tempo, você olha para trás, se a sua reação é: ainda bem que Deus não me deu o que eu pedi, quando eu pedi. Ainda bem que Deus não abriu a porta que eu achei que seria aberta naquele momento. Ainda bem que as coisas não funcionam e não caminham como eu acho que devem funcionar. Porque a minha expectativa, ela é confusa. Ela é confusa porque o meu coração é confuso. Os meus pensamentos são confusos. O meu coração é corrupto. Os meus desejos não são os desejos de Deus. O que eu enxergo, a informação que eu tenho para criar a minha expectativa é muito limitada. E se comparar com o Deus de toda a eternidade, o tempo que nós achamos que é muito tempo para esperar, não é nada, é como um dia, como uma noite. Graças a Deus que Ele confronta a nossa confusa expectativa. Graças a Deus que Ele não faz o que nós queremos no momento que nós queremos. Mas como é difícil esperar. Como é difícil esperar. Até hoje eu lembro da história do skate. E várias vezes eu cometo o mesmo erro. E depois eu falo: olha, tem mais um skate na minha vida. Mais uma vez, ao invés de esperar, eu tomei a decisão imediata. Eu me arrependi depois. Porque eu não queria esperar. Ainda bem que essas histórias que eu conto são de situações não tão importantes assim. Mas ainda não diz respeito às grandes decisões da nossa vida. E quando as nossas expectativas são para coisas grandes e importantes, e elas não acontecem, como nós reagimos? Queridos, essa aplicação não é simplesmente para que todo mundo concorde. Realmente é difícil esperar. Realmente é difícil esperar o tempo de Deus. Mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos de uma solução. Que é difícil esperar, nós sabemos. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que na verdade não é difícil. Difícil é nós percebermos que o tempo de Deus não é o nosso, e graças a Deus por isso. Que bom que não é. Na verdade, o tempo de Deus é melhor. As coisas acontecendo da forma que Deus determinou no tempo, depois de Cristo passar pela cruz, foi o melhor que poderia acontecer para nós, e principalmente para a glória de Deus. A solução, queridos, é nós nos lembrarmos de quem é o Deus que controla o tempo. Quem é o Deus que controla os nossos dias. A solução é nos aproximarmos de Jesus e olhar para a glória de Deus revelada nele e perceber: olha, é essa glória que me motiva, é por essa glória que eu vivo, é essa glória que eu quero ver. Então, se para eu chegar lá, se para eu ver isso, se para esse Deus ser glorificado, é necessário que os meus planos se frustrem, é necessário que as minhas expectativas sejam destruídas e toda a confusão se acabe, que assim seja. Mas se nós estamos longe de Cristo, se nós não amamos a Ele como deveríamos, se nós não olhamos para essa glória, o que vai tomar conta do nosso coração é frustração, é o sentimento de achar que Deus nos abandonou, que Deus é injusto, que Deus não é bom, porque não deu o que a gente queria. Se nós não estamos tomados pela glória de Deus, pela glória de Cristo, se nós não conhecemos essa glória, se nós não olhamos para isso e não pensamos isso com frequência, nós nunca vamos conseguir lidar de forma bíblica, de forma adequada com os planos frustrados. Talvez nós nunca vamos conseguir falar como Paulo falou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque no fundo nós somos crianças mimadas e choram e esperneiam quando a nossa vontade não é feita. A solução é se aproximar de Cristo.
A solução é fazer aquilo que nós ouvimos o próprio Deus falar para os apóstolos no final da história da transfiguração, no versículo 7, entra no capítulo 9, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi, a ele obedecei, a ele sigam, escutem o que ele fala, obedeçam o que ele manda, sigam os passos dele. Quanto mais de Cristo nós tivermos em nosso coração, quanto mais próximo de Cristo nós vivermos, mais tranquilamente nós vamos lidar com as expectativas frustradas, com o tempo de Deus que é diferente do nosso. Porque nós vamos ter certeza: o meu tempo não é perfeito, o que eu quero não é o que eu preciso. E se eu não tenho, é porque na verdade eu não preciso. Deus sabe o que eu preciso. Deus cuida da minha vida, Deus cuida dos meus dias, e Deus me dá aquilo que vai ser bom para mim, no momento que vai ser bom para mim. Se a minha frustração é pelo plano que não deu certo, porque se desse certo seria pior para mim. Seria pior para mim. O caminho de Deus é o caminho que Ele é glorificado. E isso é o que eu quero que aconteça. Queridos, em outras palavras, se nós não estivermos cheios de Cristo, e estivermos com os olhos abertos para a glória de Cristo, pensando nisso, próximos de Jesus Cristo, nós nunca vamos conseguir orar sinceramente a oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a tua vontade. Porque nós falamos isso, e é bonito falar isso. Lá no fundo nós pensamos: desde que a sua vontade, Deus, se alinhe com a minha. Faça a tua vontade, dentro daquilo que se encaixa com a minha vontade. Jesus confronta as expectativas confusas. Os apóstolos não entenderam morte, ressurreição. Acabamos de ver a glória. Jesus está falando: não é agora ainda o momento do reino vir cheio de glória. Eu ainda preciso passar por um caminho longo e difícil de sofrimento, para então chegar a essa glória. A glória que vocês viram é uma amostra, é um gostinho, é um aperitivo, mas ainda não é o momento. Aguarde, aguarde. O texto continua, nós vemos que os apóstolos obedeceram, mas estão confusos, e então eles tentam mudar de assunto, mas eles mudam de assunto tentando insistir na mesma coisa. Sabe quando você está conversando com uma criança e você fala: olha, você não pode fazer isso agora por causa disso, aí a criança começa: ué, mas e isso, e aquilo, mas então por que isso, por que aquilo? Tentando de alguma forma argumentar que a decisão que você tomou estava errada, você não levou em consideração tudo que estava acontecendo. É quase como se fosse: tem certeza mesmo? Tem certeza mesmo que é isso que é para fazer? Porque os apóstolos perguntam sobre Elias. Eles falam: olha, não, por que dizem então os escribas que é necessário Elias vir primeiro? Eles estão se referindo à profecia que no Antigo Testamento diz que viria um profeta no espírito de Elias. E quando o profeta no espírito de Elias viesse, então seria o momento que o Messias viria. Então veja, a pergunta deles é sobre uma outra profecia, mas relacionada à vinda do Messias, à salvação, à restauração do reino. A expectativa deles ainda está no coração. O coração ainda está confuso. Eles ainda querem um Cristo que vai restaurar o reino de Israel, não um Cristo que vai estabelecer o reino de Israel universal, a Israel espiritual, a Israel celestial. Eles querem alguém que vai voltar o reino. E eles acham que Jesus é esse, mas eles ainda não estão entendendo que para isso acontecer será necessário todo o caminho de sofrimento, de humilhação que Jesus passaria. Então eles creem, acreditam que Jesus é esse Messias, mas agora eles estão questionando o tempo e a maneira que Jesus iria alcançar o seu reino e obter a sua glória. Então eles perguntam: por que os escribas falam de Elias então? E Jesus responde dizendo: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Realmente está escrito, é isso que Jesus está falando, está confirmando. Sim, vocês estão certos. E o que os escribas falam
e foi profetizado. Elias vindo primeiro é o que vai dar início à restauração de todas as coisas. Está correto. Mas veja, a profecia não diz só isso. A profecia que fala sobre Elias, ou as profecias do Antigo Testamento, a palavra dos profetas, não anunciam apenas a restauração. De novo, os apóstolos estão olhando só para o lado positivo. Restauração, a glória, o reino. E Jesus está dizendo, olha, mas não é só isso que é profetizado. Sim, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Mas também está anunciado, o Filho do Homem sofrerá muito. E a expressão, que na minha versão está traduzida como será aviltado, ela, se a gente fosse traduzir de uma forma bem grossa, bem rústica, bem assim, o mais literal possível, com a versão do grego, seria algo como feito a nada. Feito nada. E não isso não significa não fazer nada, ficar parado. É como se algo que existe e esse algo é transformado em nada. Desfeito, destruído completamente. A profecia que Jesus está se referindo aqui é uma que diz que o Filho do Homem sofreria muito a ponto de ser feito nada, de virar nada. Um sofrimento tão grande que ele teria acabado, desfeito, feito a nada. E então Jesus continua, eu porém vos digo. E aí Jesus então está mostrando, e olha só, Elias já veio. Está se referindo a João Batista. E fizeram com ele tudo o que quiseram. Foi preso, foi decapitado. Como a seu respeito está escrito, assim como as profecias anunciaram. Os apóstolos tentam mudar de assunto, mas é uma mudar de assunto insistindo na mesma questão. Olha, tá bom, a gente não vai falar nada para ninguém do que a gente viu, mas essa história de ressuscitar dos mortos, morte. Não tem a profecia que fala que quando Elias vier, e Elias ia vir primeiro, e eles estavam provavelmente com João Batista em mente, que todos acreditavam ser o profeta do espírito de Elias. E Marcos nos mostra isso claramente pelas vestes, pelo local que João Batista andou, pelo discurso que João Batista pregou, e o próprio Jesus confirma neste texto: Elias já veio, João Batista foi esse que iniciou a restauração de todas as coisas. Os apóstolos estão com a expectativa confusa, eles querem a glória, eles querem o reino, eles querem a vitória, eles querem a conquista, é isso que eles estão pensando. E Jesus continua falando sobre sofrimento, sobre dor, sobre morte. E eles insistem, mas por que então os escribas falam isso? Jesus confirma, realmente os escribas falam isso, mas os escribas, a profecia também diz que o Filho do Homem sofrerá. E veja, Elias já veio. E o que está implícito então? Se tem profecia que fala da vinda de Elias, a profecia que fala do sofrimento do Filho do Homem, e a vinda de Elias já aconteceu, qual é a próxima coisa que irá acontecer? Nessa sequência de profecias se cumprindo, o sofrimento do Filho do Homem. Então quando Jesus diz, olha, Elias já veio, já aconteceu com ele tudo que foi escrito, Jesus está dizendo, então, por isso que eu estou afirmando, por isso que eu estou ensinando vocês, eu preciso sofrer muitas coisas. É a próxima coisa, vamos dizer assim, na lista de profecias de se cumprir. É o que está aguardado, é o que está programado, é o que deve acontecer. É o que deve acontecer. Queridos, Jesus não só confronta, mas Jesus corrige a expectativa confusa dos apóstolos e também corrige a nossa confusa expectativa. Porque nós não somos confusos apenas no que diz respeito ao tempo, nós também somos confusos no que diz respeito ao como. Nós nos frustramos quando as coisas não acontecem no momento que nós queremos, e nós nos frustramos muito mais quando as coisas não acontecem da forma que nós esperamos. E no fundo, nós somos igual aos apóstolos. O que nós queremos? A glória, o reino, a vitória e a libertação. Quando Jesus está nos ensinando que o método de Deus para nos levar à glória é a dor, é a angústia, o sofrimento, é a tribulação, é a aflição. O caminho que leva até o céu passa pela cruz. E não há atalhos nem desvios. Sem cruz não há como chegar ao céu. Sem cruz não há glória. Sem cruz não há salvação. Isso parece loucura para muitos.
Como pode? Vitória através da morte, vida através da morte. Como pode? Deus sofrendo. Não é à toa que para muitas religiões pagãs o cristianismo é uma piada. Porque eles dizem que o cristianismo tem um Deus fraco que se submeteu ao sofrimento. Porque eles têm uma visão confusa e limitada de que acham que apenas a glória, a festa, a conquista, a majestade, quando Deus nos mostra sua glória de forma mais explícita e de forma mais profunda e de forma incomparável, exatamente no sofrimento e na morte do seu filho. O quanto de Deus é diferente do nosso e o como de Deus também é diferente do nosso. Os apóstolos estavam aprendendo isso, conversando com Jesus. Eles queriam o reino restabelecido agora, e eles queriam o reino restabelecido de forma gloriosa, vitoriosa, com conquista, os inimigos sendo esmagados e o povo de Deus festejando, celebrando. Jesus está dizendo: o reino não vai ser restabelecido agora, primeiro eu preciso morrer. Então não é só o agora, mas o como. O como acontecerá através do sofrimento. Queridos, C.S. Lewis aqui fala, e essa frase é repetida em várias igrejas porque ela é muito profunda. Ele fala: olha, Deus sussurra na alegria, na vitória, na bênção, mas Deus grita na dor, no sofrimento. A forma que Deus normalmente nos molda para estarmos prontos à glória é muitas vezes o sofrimento. Quando Jesus falou, alguns versículos atrás que nós vimos, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Jesus estava falando sério. Me seguir significa me seguir no caminho da cruz. É o caminho de dor, é o caminho de sofrimento. Venham ciente do destino, do local que vocês estão indo, do caminho que vocês vão percorrer. Os apóstolos ainda não entendiam, confusos, com uma expectativa limitada, uma expectativa terrena, uma visão pequena das coisas. E Deus está mostrando que não é nem quando nem como vocês querem, é no meu tempo e da forma que eu quero. Querido, sabe o que é mais surpreendente de tudo isso? É que isso é o que mais mostra a glória de Deus e mais nos beneficia. É o melhor para nós. É contra-intuitivo falar isso. Alguns não vão acreditar, outros vão se ofender. Mas o sofrimento que Deus permite que nós passamos é o melhor para nós. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. A Bíblia fala isso em vários lugares. Só que a gente acha que os outros lugares que a Bíblia fala isso é como se fosse uma forma motivacional, pensamento positivo, né? Então a gente gosta de falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Nós gostamos de repetir isso, pensar nisso. Mas a gente esquece que todas as coisas incluem a morte, incluem a dor, incluem a doença, incluem a angústia, incluem a luta, incluem a tribulação, todas as coisas, literalmente todas as coisas. A bênção, com certeza. Mas e quando a bênção vem em forma de tempestade? Também. A nossa expectativa ela é confrontada e corrigida por Jesus, porque Jesus, o nosso Deus, não age quando a gente acha que deve agir, e muito menos da forma que a gente acha que deve agir. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Se os seus planos acontecessem sempre da forma que você imaginou que era ideal, eu tenho certeza que você teria uma vida muito pior hoje. Você estaria em um local muito diferente. Você seria uma pessoa diferente. E você com certeza agradece a Deus por não fazer as coisas como você quer, muito menos quando você quer. Os apóstolos queriam o reino agora e o reino sem cruz. Mas agora não era a hora. E sem cruz não há reino. Eles não entendiam isso. Estavam confusos. Nós precisamos também comparar a nossa expectativa, ajustar a nossa expectativa à luz da palavra de Deus. À luz daquilo que Jesus nos ensinou.
E mais uma vez, a solução, mais de Cristo. Olhar fixamente para a glória de Deus revelada em Cristo, revelada nas Escrituras. Conhecer o quão grande, como nós cantamos, quão grande é o meu Deus. Mas não apenas cantar isso da boca para fora, conhecer a grandeza do poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, é uma santidade que quando nós percebemos nos desmonta, nos desfaz, nos leva aos joelhos, proclamando e declarando ai de nós. Uma glória que nos irradia e nos toma de tal forma que muda completamente a nossa prioridade, o que nós achamos que é importante, o que nós achamos que nós precisamos. Um amor tão profundo que nos constrange, que nos molda, que nos desfaz por completo. Quanto mais de Cristo nós conhecermos, menos confuso serão as nossas expectativas, menos frustrados nós estaremos quando os nossos planos não darem certo. Mais alegremente nós poderemos dizer: eu vivo feliz e contente em toda e qualquer situação. Deus sabe de todas as coisas. Você já deve ter ouvido essas frases várias vezes. Essa frase não é algo que traz uma esperança de que tudo vai melhorar. Eu não sei, nessa terra, nessa vida, não há promessa de que tudo vai melhorar, mas há promessa de que tudo opera para o seu bem. O seu bem não é sucesso, saúde e vitória. O seu bem é aquilo que vai te fazer mais parecido com Cristo. E se isso não te basta, talvez você não conheceu a Cristo ainda. Se a glória de Cristo não é o que te motiva e o que te constrange, talvez você ainda não conheceu essa glória. E você precisa, para a frustração da expectativa confusa, é mais de Cristo. É ouvir a Ele, conhecer a Ele, seguir a Ele. Se não for isso, não vamos conseguir. Vamos sempre achar que Deus é injusto e se confundiu no planejamento do nosso dia, da nossa vida. Vamos achar que nós sabemos mais e merecemos melhor do que Deus nos dá. Se nós não conhecermos a Cristo profundamente, nós vamos ter a ousadia de às vezes achar que Deus não nos dá. Que coisa terrível, quando um filho foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, olha para o Pai, e lá no seu coração ele sente: Senhor não me ama, porque não me deu o meu pé. Se você tem filhos, talvez você já passou por algo parecido, quando você disse não, e seu filho respondeu esse não, dizendo: o Senhor não me ama. Se me amasse, me daria o que eu estou pedindo. Quando você sabe, é exatamente porque eu te amo que eu estou dizendo não. É exatamente porque eu te amo que eu estou fazendo isso. Se eu não te amasse, eu daria o que você quer, quando você quer. E olha que nosso amor é claro, pequeno, e nós nos confundimos e erramos muitas vezes. Como é triste quando filhos de Deus, comprados pelo sangue do Filho de Deus, olham para Ele e pensam: o Senhor não me ama, porque o Senhor está permitindo que eu passe por isso. Porque o que eu quero não aconteceu quando eu quero, nem como eu quero. O Senhor não me ama. Para isso não acontecer, mais de Cristo. Conhecê-lo, contemplá-lo, buscá-lo, segui-lo, obedecê-lo, ouvir a sua voz. Somente assim nós vamos conseguir cantar alegremente: todas as coisas que operam para o meu bem, todas as coisas que operam para o meu bem. No caminho de volta do monte, depois de ver a glória de Deus revelada em Cristo, os apóstolos foram corrigidos e confrontados. Jesus confronta e corrige a confusa expectativa do coração dos apóstolos, e confronta e corrige a nossa confusa expectativa. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale profundamente conosco, nos ensine a não viver baseado no que nós achamos que é certo, nem quando nós achamos que as coisas devem acontecer, mas nos ajude a olhar para Cristo e em Cristo perceber o teu plano perfeito, perceber a perfeição que o tempo do Senhor tem e a maneira que o Senhor age, como é perfeito, como é maravilhoso.
Quando isso nos machuca, ajude-nos, Senhor Deus, a nos lembrar do Teu amor que nos alcançou e nos deu a vida eterna. O Teu amor que não poupou nem mesmo o único Filho para nos salvar. Quando, Senhor Deus, os Teus caminhos e os Teus decretos significarem sofrimento e dificuldade para nós, fortaleça-nos para passar por isso. Sustenta-nos, Senhor Deus, durante o vale da morte, para que possamos chegar ao Teu reino de glória. Não só, Senhor Deus, firmes e fortes, mas alegres, porque conhecemos a Tua glória e vivemos para a Tua glória. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.